Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Então, Filipenses 2, versículos 3 a 8. E eles dizem o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Bom, meus queridos, o assunto, né, hoje é a humildade, né? Tanto que o título aqui na minha Bíblia é A Humildade Cristã. Então aqui o apóstolo Paulo, né, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ensinando aqui no nosso manual de vida, nossa Bíblia, né, nosso manual de vida, nosso livro de cabeceira, ensinando sempre a Bíblia inteira, né, inteira, sempre nos ensinando. E hoje sobre a humildade, né? O fato de sermos humildes, né? E considerar o que chama atenção aqui, essa frase chama muito atenção. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, ou seja, a gente sempre se pondo, né, numa posição secundária, sempre os outros, né? Os outros sendo mais do que a gente. E a gente se humilhando, né? Como Deus, como Jesus se humilhou, esvaziando-se, né, de si mesmo. Então que a gente faça o mesmo, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Daí ele continua que, embora sendo Deus, né, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar, ou seja, ele esqueceu, né? Esqueceu, entre aspas, que era Deus, que ele podia tudo, que ele era muito mais do que eu, do que você, do que todos nós, e ele se apegou, ao invés de se apegar a isso, ele se apegou ao que ele era naquele momento humano. Então ele se apegou àquilo que ele veio, né, para ensinar, ele veio para ser igual a nós. E foi isso que ele fez. Jamais, né, ele se aproveitou, né, do fato de ser Deus e, e daí teve uma atitude, né, assim, de nariz empinado, uma atitude é, superior. Jamais, né, jamais, que isso sempre foi, Jesus Cristo sempre foi um exemplo de humildade, né? Então que sejamos humildes também, que pensemos nos interesses dos outros, não só nos nossos, né? Eu fico pensando, muitas vezes, no trânsito, né? Por exemplo, a gente vê tanta coisa errada no trânsito, tanta coisa que as pessoas não pensam nos outros, até em coisas assim simples, né? Na hora que vai estacionar, por exemplo, a pessoa não pensa que está muito na curva. Primeiro que nem pode, né, parar na esquina, mas as pessoas não se preocupam com ser proibido ou não. Ela quer parar ali, ela para e pronto. Estaciona um carro no lugar que vai atrapalhar todo mundo. A pessoa não pensa nos outros, só pensa nela. Mas para mim é melhor parar aqui, né? Porque aqui o meu carro está na sombra. Aqui eu estou pertinho de onde eu vou, é só eu atravessar a rua, não tenho que andar, né? Não pensa nos outros, né? Errado, errado, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se até nesse detalhe, né, uma coisa tão simples, né, como isso, né? Não, se eu parar meu carro aqui, eu vou atrapalhar alguém? Peraí, deixa eu ver. Se as pessoas não fazem isso, não estou dizendo que todas, né, mas
A gente vê muitas pessoas que fazem errado. Se a pessoa faz errado uma coisa dessa, imagina uma coisa mais séria, então, né? É claro que a pessoa vai fazer errado também, né? Vai pensar só nela. Porque se pensa só nela num momento tão simples, imagina num momento mais sério, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar, né, tem que agir de modo, né, que a gente agrade a Deus, né? Então, sendo humildes, né, a humildade cristã, fazer, né, ter a nossa atitude a mesma que teve Cristo Jesus, né? Se a gente continuar lendo, ele vai falar, né, que ele esvaziou-se a si mesmo, né? Então, ao invés de se apegar ao fato de ser Deus, ele, ao contrário, ele se esvaziou, se diminuiu, né? Pondo sempre os outros à sua frente, né? Não, peraí, eu vim para servir, eu sou o servo, é assim que ele se posicionou, né? Jesus como servo, e você e eu, né? A gente se posiciona assim também como servo, né? Nós estamos na condução, por exemplo, a gente dá lugar para uma pessoa mais velha sentar, a gente entra uma mulher, a gente levanta, oh, pode sentar no meu lugar, né? Uma pessoa idosa, uma mulher, né? A gente faz isso, né? Isso no meu tempo, quando eu era moço, isso era comum a gente fazer, né? Hoje eu não vejo mais isso, é muito difícil, é muito raro acontecer isso, né? Por quê? Porque as pessoas estão egoístas, estão com pressa, só pensam em si mesmas, né? E a gente precisa fazer ao contrário, né? Por quê? Porque somos cristãos, porque agradamos a Deus, porque levamos uma vida que agrade ao nosso Pai. Por quê? Porque imitamos Jesus, né? O apóstolo Paulo mesmo diz, né, se vocês forem imitar alguém, então imite a mim, porque eu sou imitador de Jesus. Então que a gente faça o mesmo, né? E principalmente com a nossa humildade, né? Então se queremos ser alguém é, igual na humildade, imitar alguém na humildade, imitemos Jesus, então, né? Que esvaziou-se a si mesmo, né? Não se apegou ao fato de ser Deus, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo para poder servir. Então, que eu, você, que nós todos também façamos o mesmo, que nós nos esvaziemos para que a gente possa servir aos outros, para que a gente possa pensar nos outros, para que a gente possa se preocupar em agradar a Deus, né? Então eu não faço isso, a gente não tem que fazer isso para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E se eu agrado as pessoas, se eu me diminuo, se eu penso no outro, se eu sou delicado, se eu sou educado, se eu sou prestativo, eu estou agradando a Deus, eu estou agradando as pessoas também, mas principalmente estou agradando a Deus. Então, sempre o nosso querer seja sempre agradar a Deus. Consequentemente, se eu agrado a Deus, eu agrado a todos, né? Não tem como agradar a Deus e desagradar aos outros. E se houver, né, isso, se acontecer isso, se alguém se desagradar, daí é problema da pessoa, né? Mas nós estamos agradando a Deus, tá bom, queridos? Então, que hoje, nessa terça-feira, a gente pense sobre isso, né? Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, a humildade cristã. Tá bom, queridos? Que sejamos humildes em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, que a gente se esvazie cada vez mais, né? Mesmo porque a gente se esvaziando, o Espírito Santo pode sobressair sobre nós, né? Pode se manifestar dentro de nós com maior liberdade. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam ao nosso Pai. Dessa maneira, nos aproximarmos cada vez mais dele, levando uma vida reta, uma vida santa, em nome de Jesus. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que nossa humildade cristã seja cada vez mais forte, seja cada vez mais perceptível nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma terça-feira recheada de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Com Deus.